Eles achavam que tinham. Vocês descobriram, meus amigos. Você era aquele que sempre mandava a primeira mensagem, aquele que perdoava antes mesmo de pedirem, aquele que se curvava até quase quebrar as costas só para manter a paz. E na cabeça deles, eles criaram uma imagem sua, uma imagem em que você era previsível, fácil de entender e sempre disponível. Mas então veio o silêncio. Nenhuma mensagem de bom dia. Nenhum "como vai o seu dia?". Nenhuma ligação só para saber como você estava. Foi como desligar a TV no meio de um programa. As luzes se apagam, a tela fica preta e o silêncio se torna tão alto que começa a ecoar na mente deles. É aí que o pânico começa. Veja bem, pessoal, os seres humanos são programados para odiar histórias inacabadas. Os psicólogos chamam isso de efeito Zeigarnik. Nossas mentes ficam presas nas coisas que não terminamos. É por isso que uma música que para no meio fica tocando na sua cabeça o dia todo. É por isso que uma conversa que termina abruptamente te mantém acordado à noite. E é exatamente isso que o teu silêncio está fazendo com eles. Tu não apenas saíste da conversa, tu deixaste a história em aberto. Tu os deixaste com um suspense que eles não conseguem parar de reler na cabeça. O silêncio não é fraqueza, não é recuo, é a jogada mais controlada e mais perigosa que tu podes fazer. Quando tu tiras o acesso a ti mesmo, tu estás dizendo a eles sem palavras: não estou mais à venda, meu tempo não é mais de graça, meu coração não está mais disponível. Isso não é mesquinho. Isso é poder. Porque poder nos relacionamentos não é gritar mais alto ou perseguir com mais força. É ter a força de parar de falar quando você sabe que suas palavras não serão mais valorizadas. Imaginem um mercado, meus amigos, onde uma joia rara está em exposição há semanas. As pessoas passam, admiram, talvez até a peguem, mas nunca compram. Elas acham que ela sempre estará lá. E então, um dia, ela desaparece. A prateleira está vazia. De repente, todos que passaram por aquela joia perguntam: para onde ela foi? Quem a comprou? Perdi minha chance? Esse alguém és tu. Tu sempre estiveste lá, e agora não estás mais. Essa ausência é mais valiosa do que 1000 mensagens de texto. Sinto sua falta. Mensagens de texto jamais poderiam ser. Veja bem, eles estavam confortáveis. O conforto é o inimigo da gratidão. Eles achavam que tinham todo o tempo do mundo para brincar com suas emoções, ignorar seu valor, pegar o que você dava sem nunca pagar o preço do respeito. Mas o silêncio é o aviso de despejo do conforto. Ele abala o chão sob os pés deles. O força a encarar a verdade que tem evitado, que você nunca foi o fraco. Você era simplesmente aquele que se importava o suficiente para ficar. E agora, você é aquele que se importa o suficiente para ir embora. A beleza do silêncio é que ele não apenas te protege, mas também expõe os outros. Ele mostra quem estende a mão quando o barulho para. Ele mostra quem valoriza sua presença o suficiente para lutar por ela. E deixe-me dizer, meus amigos, aqueles que realmente veem o seu valor sentirão esse silêncio como um peso no peito. Eles vão reviver os momentos em que não responderam, às vezes em que ignoraram suas necessidades, às vezes em que pensaram que você sempre estaria lá, e sentirão o arrependimento surgindo como uma sombra que nunca vai embora. Então, mantenham o silêncio. Não o quebrem por conforto, não o quebrem por fraqueza. Quebrem-no apenas quando servir ao vosso crescimento, à vossa paz e ao vosso valor. Lembrem-se, o autocontrole é a forma mais elevada de força. Vocês não estão fugindo. Vocês estão mantendo a vossa posição sem se mover 1 centímetro, e isso é algo que eles não podem resistir. Então, antes de prosseguirmos, quero que façam algo ousado comigo agora mesmo. Escreve nos comentários, palavra por palavra. Eu mantenho meu poder. Não basta digitar. Reivindica.
Coloca sua marca para que o mundo e, mais importante, você veja em preto e branco. Esse é o seu contrato consigo mesmo. Número 1. O vazio repentino que eles não conseguem preencher no momento em que sua presença desaparece. Meus amigos, não é apenas a ausência de uma mensagem. É uma mudança no ar que eles respiram. É acordar e pegar o celular, esperando ver seu nome brilhando na tela e não encontrar nada. Sem bom dia, sem como vai seu dia, sem aquele pequeno "tô aqui", que os fazia se sentir notados, sem precisar perguntar. No começo, eles podem dizer a si mesmos que não é nada. Talvez você esteja ocupado. Talvez você mande uma mensagem mais tarde. Mas as horas passam e o silêncio começa a ficar mais pesado. Eles verificam o celular mais vezes do que jamais admitiriam a alguém, nem mesmo a si mesmos. E ainda assim, nada. É como entrar em uma sala onde havia música tocando momentos atrás e, de repente, ela para. A melodia que preenchia o espaço se foi e tudo o que resta é o zumbido do vazio. O estranho é que esse silêncio é mais alto do que o som jamais foi. Veja bem, a mente humana se acostuma com padrões, com ritmos. Carl Jung disse uma vez: a coisa mais assustadora é aceitar-se completamente, e nesse silêncio eles são forçados a encarar a si mesmos sem a distração da sua voz. A tua presença era a trilha sonora deles, e agora eles ficam com o silêncio cru e desconfortável que os faz perceber cada pensamento que estavam evitando. No começo, eles podem ignorar, agir como se não se importassem. Mas o silêncio é paciente. O silêncio não tem pressa. Ele penetra lentamente como água, encontrando cada rachadura. Ele se instala nas manhãs deles, quando acordam diante de uma tela em branco. Ele se insinua em suas tardes, quando eles navegam pelas redes sociais e veem que você esteve ativo, mas não com eles. Ele se insinua em suas noites, quando eles tentam dormir, mas não conseguem tirar da cabeça o pensamento de por que você não está dizendo nada. E é aí que a mente começa a trabalhar. Eles começam a fazer perguntas para as quais não têm resposta. Por que eles não estão falando comigo? Eu fiz algo errado? Eles estão com outra pessoa? Será que finalmente pararam de se importar? Essas perguntas não aparecem apenas uma vez e desaparecem. Elas se repetem sem parar, tornando-se um zumbido de fundo que se recusa a desligar. Os estoicos entendiam isso. Marco Aurélio escreveu que sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. O teu silêncio os força a entrar na própria imaginação, e esse é um lugar do qual eles não conseguem escapar facilmente. É importante entender, meus amigos, que não se trata de jogar jogos. Trata-se de recuperar sua paz, seu controle. Quando você retira sua energia, você está ensinando a eles como é a vida sem você. E aqui está a verdade. Não é calorosa, não é fácil e não é algo que eles possam substituir da noite para o dia. As pessoas acham que podem substituir uma pessoa, como se fosse uma cadeira em uma sala. Mas quando a conexão da alma se vai, nenhum móvel novo preenche esse espaço. Imagina uma casa que sempre teve uma lareira acesa. As chamas queimaram por anos, dando luz, calor e conforto. Um dia, sem aviso, o fogo se apaga. O ar fica mais frio, as sombras ficam mais longas. Eles tentam acender velas, vestem mais roupas, mas nada substitui o calor vivo daquele fogo. Esse é você. Você com uma chama constante na vida deles. E agora essa chama se foi. O frio é inegável. O silêncio faz algo que as palavras não conseguem. As palavras podem ser contestadas, explicadas, distorcidas para se adequar a uma narrativa. O silêncio, porém, não deixa nada para se contestar. Não há defesa contra ele, nem contra-ataque. Ele está lá, olhando para eles, forçando-os a sentir tudo o que trabalharam tanto para evitar. E quanto mais sentem, mais percebem que a tua presença não era apenas algo bom de se ter.
Era algo em que eles confiavam. Sim, é difícil para eles admitirem isso. O orgulho deles dirá para ignorarem. O ego deles dirá: tu não precisas deles, tu estás bem. Mas o subconsciente sabe a verdade. Carl Jung nos ensinou que aquilo a que resistimos persiste, e quanto mais eles resistem à sua falta, mais ela cresce no silêncio. Eles vão tentar preencher esse vazio, talvez com outras pessoas, talvez com distrações, talvez com uma ocupação constante. Mas não vai funcionar, porque o vazio que você deixa não é apenas palavras ou atenção. É sobre a maneira como você os fez se sentir, e os sentimentos não desaparecem por comando. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Mas e se eles não se importam? E se eles realmente não sentem minha falta? Meus amigos, ouçam com atenção. O silêncio revela a verdade muito mais rápido do que as palavras jamais revelariam. Se eles não se importam, seu silêncio vai confirmar isso e você terá sua resposta sem perder mais tempo. Mas se eles se importam, e no fundo a maioria se importa, seu silêncio será o espelho do qual eles não conseguirão desviar o olhar. Esse espelho mostra a eles um mundo sem você. E para muitos, esse é um mundo que eles não estão prontos para enfrentar. A beleza disso, e a razão pela qual é tão poderoso, é porque você não está mais perseguindo, não está mais explicando, não está mais se esgotando apenas para ser ouvido. Você está no controle, não deles, mas de você mesmo, e o controle sobre si mesmo é o único controle verdadeiro que existe. Os estoicos acreditavam que a paz vem de dentro, não do que os outros dão ou tiram. Este é o seu teste. Este é o seu momento de sentar-se em sua própria força silenciosa e observar o mundo se ajustar a ela. Então, continue mantendo o silêncio. Deixe-os sentir a ausência. Deixe-os lutar com as perguntas. Deixa eles ouvirem o barulho do teu silêncio, porque a verdade é que, quando você para de dar atenção para eles, você dá a eles a chance de perceber o valor disso. E quando eles percebem, não é algo fácil de esquecer. Quero que você faça uma coisa comigo agora. Grava isso. Escreve nos comentários, para que não seja só um pensamento na tua cabeça. Escreve assim: meu silêncio fala poder. Isso não é só uma frase, é um compromisso com você mesmo, um lembrete de que você não precisa preencher todas as lacunas com palavras, que você não precisa explicar seu valor, que às vezes a coisa mais poderosa que você pode dizer é nada. Número 2. A mente deles começa a preencher as lacunas. É aqui que fica interessante, meus amigos. Quando o silêncio se instala, a mente humana não consegue simplesmente ignorá-lo. Ela está programada para encontrar respostas para fechar ciclos, para dar sentido ao que parece incompleto. Sem a tua voz, sem a tua presença constante, eles ficam com nada além da última imagem que têm de ti. A memória deles pode guardar as tuas últimas palavras, o teu último sorriso, o último olhar que lhes lançaste antes de ires embora. E eles repetem isso vezes sem conta, como uma cena de um filme que não conseguem avançar. Havia algum significado oculto no teu tom de voz? Seu sorriso disse algo que eles não perceberam? Seu último olhar estava dizendo que você sabia mais do que deixou transparecer? É aí que a incerteza se torna a sombra deles. Veja, os humanos odeiam a incerteza mais do que odeiam más notícias. Se você dissesse diretamente que tinha terminado, eles poderiam aceitar, mesmo que doesse. Mas quando você fica em silêncio, deixa uma história sem final. E o cérebro humano, meus amigos, não é bom em abandonar uma história inacabada. Esse é o efeito Zeigarnik em ação. Uma verdade psicológica que diz que lembramos tarefas incompletas com mais vivacidade do que as concluídas. É por isso que uma música que é cortada antes do refrão te deixa louco por horas. É por isso que você não consegue parar de pensar em uma conversa que terminou com "precisamos conversar", mas nunca aconteceu. E aqui está a questão.
Eles começam a reescrever a história para preencher essas lacunas. No começo, é uma curiosidade inofensiva. Eu me pergunto o que eles estão fazendo. Depois, isso se transforma em autoquestionamento. Eu os julguei mal? Eu subestimei o quanto eles eram importantes para mim? E aos poucos, isso se transforma em dúvida. Você começa a questionar seu próprio julgamento. Por que eu deixei essa pessoa ir embora? Por que eu não percebi isso antes? Cada pergunta vai mais fundo, criando pequenas rachaduras na história que eles contaram a si mesmos sobre você. Carl Jung disse uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino. Seu silêncio arrasta o inconsciente deles para frente, forçando-os a ver coisas que eles enterraram. Talvez eles pensassem que você sempre esperaria por eles. Talvez eles se convencessem de que você precisava mais deles do que eles precisavam de você. Mas quando você dá um passo atrás e fica para trás, a velha narrativa não funciona mais. A mente odeia isso. Então continua girando, tentando encontrar uma versão da história que faça sentido novamente. É aí que reside o perigo para eles, porque a mente é um péssimo historiador quando o coração está envolvido. Eles não se lembram das brigas tão claramente quanto se lembram do jeito que você olhava para eles quando os faziam rir. Eles não se lembram dos dias em que ignoraram suas mensagens tão claramente quanto se lembram daquela vez em que você ficou acordado até tarde só para conversar com eles sobre o dia ruim que tiveram. O ruim fica embaçado e o bom fica mais nítido. Isso não é por acaso. Isso é memória seletiva, outro truque da mente quando está lidando com o arrependimento. E tudo isso, meus amigos, está acontecendo sem que você faça nada. Você não está enviando mensagens enigmáticas. Não está postando citações dirigidas a eles. Você não está alimentando o fogo, mas ele queima mais forte do que nunca, porque está sendo alimentado por dentro. Os estoicos ensinavam que a mente cria seu próprio sofrimento quando é deixada sozinha com a incerteza. Você entregou essa incerteza a eles como um espelho, e eles não conseguem largá-la. Eles vão imaginar conversas que nunca aconteceram. Vão te imaginar em lugares onde você nunca esteve, com pessoas que nunca conheceram. Eles vão criar histórias inteiras em suas mentes para explicar o silêncio, e nessas histórias, muitas vezes se colocam como aqueles que perderam algo raro. Essa é a beleza silenciosa de ficar parado. Você deixa que eles façam o trabalho por você. Deixaste a própria mente deles se tornar a mensageira do teu valor. Então, lembra-te, isso não é crueldade. É deixar a realidade falar mais alto do que as explicações. Eles vão encarar a verdade do que tiveram ou vão ver isso escapar por entre os dedos sem nunca saber como recuperar. A escolha é deles agora, não tua. Escreve isso comigo nos comentários. Eu sou a história inacabada, porque você é. Você é o capítulo que eles não podem pular. A reviravolta que eles não esperavam. O mistério que não os deixa em paz. E quando você mantém o silêncio, você mantém esse poder. Número 3. A curiosidade, que se transforma em obsessão. No começo, não passa de um pensamento passageiro, meus amigos, um pequeno lampejo em suas mentes. O que será que eles estão fazendo? Eles se perguntam. É inofensivo, dizem a si mesmos. É só curiosidade. Eles vão checar seu perfil, talvez dar uma olhada rápida, talvez dar uma olhada naquela foto antiga sua. E então vão voltar para o que estavam fazendo. Mas a curiosidade tem um jeito de plantar sementes. E sementes não ficam pequenas quando o solo está silencioso. No dia seguinte, o mesmo pensamento volta, mas dessa vez vem com mais perguntas. Por que não tive notícias deles? Eles estão ocupados? Estão com outra pessoa? Estão felizes sem mim? E é aí que começa a mudança. O que começou como uma curiosidade ocasional se torna uma coceira silenciosa que eles não conseguem coçar.
Começam a verificar o teu nome nas mensagens com mais frequência, só para confirmar que ainda não entraste em contato. Percebem que os dias estão passando. Percebem a lacuna onde tu costumavas estar. E então, um dia, vem a prova de que ainda estás vivo, ainda estás em movimento, ainda estás respirando sem eles. Talvez seja uma foto tua rindo com amigos. Talvez seja uma postagem que mostra você em algum lugar novo. Talvez não seja nada, apenas o fato de você estar online, mas não falando com eles. E, nesse momento, algo no mundo deles se inclina. Eles percebem, no fundo de um lugar que não querem admitir, que você não precisa deles, que você não está esperando, que você é, de fato, capaz de existir sem a permissão deles. Carl Jung disse: o que você resiste, persiste. E aí está o problema. Eles resistem à ideia de que podem ser esquecidos, então isso fica com eles. Eles resistem à ideia de que você está prosperando, então continuam verificando se é verdade. Quanto mais verificam, mais alimentam a obsessão. Isso não tem mais a ver com amor. Tem a ver com a perturbação do sistema de crenças deles. Eles te colocaram numa caixa, rotularam e arquivaram como aquele que sempre estará lá. Agora você está fora da caixa e eles não sabem onde te colocar. Veja bem, meus amigos, cada pergunta sem resposta é um nó na mente deles. E nós não se soltam sozinhos. Eles se apertam. Com quem você está? Por que você está sorrindo? Por que você não disse nada para mim? Eles repetem momentos em suas cabeças como se estivessem procurando pistas em uma cena de crime antiga. Você deixou alguma dica que eles não perceberam? Você sabia que iria embora quando disse o que disse? É por isso que o silêncio é tão eficaz. Você deixou a porta fechada, mas não trancada. Eles poderiam bater, mas o orgulho os impede. Em vez disso, continuam espiando pela janela, na esperança de ver algo que lhes dê as respostas que têm medo de pedir diretamente. E é aí que nasce a obsessão. Não por sentir sua falta de um jeito casual, mas por precisar te entender de novo. Eles não conseguem conciliar a imagem que tinham de você com a versão atual. E cada vez que não conseguem resolver esse quebra-cabeça, eles voltam a ele repetidamente. Pense nisso como uma música que eles sabiam de cor. Eles podiam cantar cada palavra sem pensar. Mas agora a melodia mudou e eles não conseguem encontrar o ritmo. Eles tentam cantarolar, mas não soa igual. Esse é você. Você mudou a melodia, e a mente deles não consegue suportar não saber as novas notas. Os estoicos ensinavam que nossas reações aos outros têm menos a ver com eles e mais com o que eles despertam em nós. Seu silêncio desperta algo desconfortável neles, uma consciência da sua independência. E, uma vez que eles percebem isso, não conseguem mais ignorar. Então, deixe-os olhar, deixe-os se perguntar, deixe-os se enrolar, tentando te entender. Você não é obrigado a se tornar fácil de entender. Na verdade, o mistério é um dos maiores poderes que você pode ter. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou o mistério deles. Reivindica isso, porque tu és o número 4. O ego, que eles pensavam ser seguro, começa a rachar. O ego, meus amigos, é uma coisa frágil. Ele anda por aí usando uma armadura, fingindo ser inabalável, fingindo que não se importa com o que os outros pensam. Mas a verdade é que o ego é alimentado pela validação. Ele se alimenta da sua atenção, do seu esforço, da sua disposição de continuar aparecendo. E por muito tempo, eles acreditaram que tinham isso de você, em quantidade ilimitada. Eles achavam que podiam ir embora sem consequências, porque na cabeça deles, você sempre estaria lá, pronto para preencher a lacuna, pronto para consertar o que eles quebraram. Mas então veio o silêncio. Sem perseguições, sem ligações, sem vamos conversar. Apenas espaço. E o espaço, quando não é preenchido com atenção, se torna um espelho. De repente, eles têm que se olhar sem o seu fluxo constante de aprovação suavizando o reflexo.
E é aí que as rachaduras começam a aparecer. No começo, eles podem dizer a si mesmos que estão bem. Podem até tentar convencer os outros. Eu supero isso. Eles vão voltar. Mas por baixo da fachada, as perguntas começam a surgir. Por que eles não estão ligando? Por que não perguntaram como estou? Será que se importam? Essas perguntas não são curiosidades inofensivas. São pequenos martelos batendo contra as paredes do ego deles. Carl Jung disse uma vez: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas para fazer isso, você precisa se livrar das ilusões. E o seu silêncio está tirando as ilusões deles. Está removendo a fantasia de que eles eram intocáveis no seu mundo. Está mostrando a eles que, na verdade, podem ser substituídos ou pior, que nunca foram o centro do seu universo. Para alguém com um ego frágil, essa é uma verdade brutal, porque até agora eles agiram acreditando que o seu valor estava de alguma forma ligado a eles. A sua atenção era a prova do valor deles. Toda vez que você estendia a mão, toda vez que perdoava, você estava, sem saber, reforçando a autoimagem inflada deles. E agora o suprimento foi cortado, sem validação, sem segurança, apenas o som ensurdecedor do nada. O silêncio é perigoso para o ego porque não deixa nada a que se agarrar. Palavras podem ser distorcidas, ações podem ser interpretadas de várias maneiras. Mas o silêncio diz: não preciso me explicar para você. Essa falta de controle sobre a narrativa os força a encarar um pensamento insuportável, que talvez eles não sejam mais importantes para você. E essa é a parte que realmente os abala. Eles não sabem quando essa mudança aconteceu. Foi durante a última briga? Foi quando eles ignoraram sua mensagem pela enésima vez? Foi quando eles deram como certa sua gentileza por mais um dia? O ego odeia não ter uma resposta. Então, ele procura e procura, tentando encontrar o momento em que perdeu o controle sobre você. É como um rei que de repente percebe que os portões do castelo estão abertos, não porque um inimigo invadiu, mas porque os aldeões simplesmente pararam de aparecer para se curvar. Esse é você. Você não saiu furioso, não fez cena, apenas parou de alimentar a necessidade deles de se sentirem superiores a você. E essa ausência de adoração é mais prejudicial ao orgulho deles do que qualquer insulto que você poderia ter proferido. Os estoicos ensinavam que o autocontrole é a forma mais verdadeira de poder. Você tem isso agora e eles podem sentir. É por isso que as rachaduras no ego deles não são apenas superficiais, elas são profundas. Porque se você consegue viver sem eles, se consegue prosperar sem eles, então talvez, apenas talvez, eles não fossem tão importantes quanto sempre acreditaram. E uma vez que esse pensamento se enraiza, fica difícil para eles dormirem à noite. Então, fiquem firmes, meus amigos. Não se apressem em consertar as rachaduras no orgulho deles. Deixa que eles se vejam sem o amortecedor da tua aprovação constante. Porque quando alguém percebe que não é mais a estrela da tua história, é aí que começa a lutar para ser reescrito. Escreve isso nos comentários. Meu silêncio abala o orgulho. Deixa isso ser um lembrete de que você não precisa falar para ser ouvido. Número 5. O espelho do arrependimento aparece. Arrependimento. Meus amigos têm uma maneira estranha de aparecer. Não chegam com barulho, aparecem silenciosamente. Muitas vezes, quando menos esperam. No começo, podem se convencer de que estão bem sem você. Podem até tentar te substituir, achando que o que você deu é fácil de encontrar em outro lugar. Mas, com o tempo, a tua ausência começa a funcionar como um espelho que eles não conseguem evitar. E nesse espelho, eles começam a ver exatamente o que perderam. Eles lembram-se do teu riso, não apenas do som, mas da maneira como ele tornava o ar ao seu redor mais leve. Eles lembram-se do conforto de serem compreendidos sem ter que explicar cada pensamento. Você não apenas ouvia, você escutava.
Esse tipo de conexão não é algo que se encontra em qualquer lugar. E agora que não tem mais acesso a isso, as coisas que antes consideravam comuns começam a brilhar em suas memórias como tesouros raros. Carl Jung disse uma vez: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Você os transformou de maneiras que eles não perceberam enquanto você estava lá. E agora, sem você, eles sentem essa ausência como um membro perdido. Sensações fantasmas de algo que não podem mais tocar, mas ainda sentem. O arrependimento nasce quando a mente compara o que é com o que era e percebe que se degradou. Eles olham para o que têm agora, talvez um novo parceiro, talvez apenas um espaço vazio, e percebem que não podem recriar a maneira como você os fazia sentir. Eles podem imitar suas palavras, mas não seu calor. Eles podem tentar encontrar sua energia em outra pessoa, mas a química não é a mesma. Essa percepção dói e não vai embora. Esse é o ponto de virada em que memórias casuais se tornam sagradas na mente deles. Coisas que eles antes ignoravam, seus pequenos hábitos, a maneira como você os encorajava, a maneira como acreditava neles, tornam-se momentos em que eles gostariam de poder voltar, mesmo que por um segundo. E aqui está a verdade. Eles não podem. Eles queimaram essa ponte quando pensaram que você nunca iria embora. Então, não se apresse em voltar para consertar essa dor por eles. Deixe-os olharem para o espelho. Deixe-os lidar com o que perderam. Porque é nesse espaço de percepção que cresce o arrependimento mais profundo, aquele que os mantém acordados à noite. Escreva isso nos comentários. Eu sou insubstituível. Diga isso e acredite. Número 6. A espiral do e se. Sempre começa com um pensamento. Meus amigos, pequeno, quase inofensivo. E se eles estiverem falando com outra pessoa? Eles tentam ignorar, mas a semente está plantada. E quando tudo o que recebem de você é silêncio, a mente deles se torna um terreno fértil para que essa semente cresça descontroladamente. Logo, o pensamento se multiplica. E se eles estiverem sorrindo para alguém da maneira que costumavam sorrir para mim? E se outra pessoa estiver ouvindo a risada que costumava ser minha? E se eles já me substituíram? O cérebro humano é um contador de histórias perigoso quando funciona com informações incompletas. E aqui está a reviravolta. Não importa se as cenas que ele cria são reais ou não. A inveja é real o suficiente para queimar. Eles podem ver isso em suas mentes. Você entrando em um lugar com alguém novo, você se inclinando para ouvi-lo, você dando aquele olhar, aquele que uma vez fez com que eles se sentissem a única pessoa na sala. É como um filme para o qual eles não compraram ingressos, mas não conseguem parar de assistir. Carl Jung escreveu: até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. O que está acontecendo aqui é puro medo inconsciente borbulhando na superfície. Eles têm pavor de ser esquecidos, de ser substituídos, de ver outra pessoa viver a vida que eles achavam que sempre teriam com você. E quanto mais tentam reprimir isso, mais vívidas essas imagens mentais se tornam. Não se trata de você buscar vingança, não se trata de jogar jogos, é simplesmente a psicologia humana sob o silêncio. Quando nos negam acesso a algo ou alguém que valorizamos, nossas mentes tendem a exagerar o que pode estar acontecendo sem a gente. E cada vez que eles imaginam você seguindo em frente, isso os atinge mais forte. Porque eles sabem exatamente o que perderam. Eles se lembram de como era receber seu carinho. E agora, a possibilidade de outra pessoa experimentar isso é insuportável. Eles podem ficar navegando nas suas redes sociais, procurando por pistas. Podem analisar demais cada postagem, cada curtida, cada ausência.
Eles podem até se convencer. Eles veem sinais que não existem, e cada vez que encontram um desses sinais, reais ou imaginários, o ciclo se fecha. A inveja aprofunda o silêncio. A ansiedade se transforma em uma dor forte. Aqui está a beleza disso, meus amigos. Você não está fazendo nada, não está enviando mensagens enigmáticas, não está postando nada para provocá-los. Você está apenas vivendo, e a mente deles está fazendo todo o trabalho pesado para tornar sua presença e sua ausência inesquecíveis. Os estoicos diriam que essa espiral é criada por eles mesmos. Seu silêncio simplesmente segura o espelho. O que eles veem nele é algo com que eles precisam lidar. E se eles te veem feliz sem eles, se veem a possibilidade de você ser amado por outra pessoa, essa percepção não apenas fere o ego deles, mas o destrói. Então, deixa que eles imaginem. Deixa que os próprios pensamentos deles façam o trabalho. Você não precisa provar que seguiu em frente. Você não precisa confirmar nem negar nada. O mistério é poder, e o silêncio é o manto perfeito para ele. Escreve isso nos comentários. Meu silêncio alimenta os pensamentos deles. Isso é um lembrete de que você não precisa dizer uma palavra para que sua presença continue viva na mente deles. Número 7. A atualização de status silenciosa. É o seguinte, meus amigos. Às vezes, a mensagem mais alta que você vai enviar é aquela que você nunca publica, nunca envia por mensagem, nunca anuncia. Não é uma citação dirigida a eles. Não é uma história enigmática que eles possam decifrar. Não é uma atualização cuidadosamente elaborada para mostrar que você está bem. É apenas a vida. Uma vida tranquila, estável e intencional. Enquanto eles podem esperar que você esteja aqui, implorando por atenção, explicando seu lado, defendendo suas escolhas, você não está. Você está simplesmente existindo. E isso por si só está abalando o mundo deles. Mais do que qualquer declaração dramática, você consegue ver. Em uma cultura em que todos sentem a necessidade de provar algo online, seu silêncio se torna raro, quase inquietante. Eles ficam verificando, esperando por um deslize, um desabafo, uma letra triste, uma postagem que sugira um coração partido, mas isso nunca acontece. Em vez disso, você está vivendo sem alarde, sem desespero, apenas vivendo. Você vive seus dias sem convidá-los para os detalhes, e é aí que a mágica acontece. Carl Jung disse uma vez: o sapato que serve para uma pessoa aperta outra. Não existe uma receita para a vida que sirva para todos os casos. Sua vida não precisa ser encenada para a validação de ninguém, especialmente deles. E quando você para de se exibir para eles, você tira o lugar deles na primeira fila. Agora eles ficam se perguntando o que está acontecendo atrás da cortina. Essa ausência de drama é o que começa a corroê-los. Eles estão acostumados com pessoas que reagem, explicam, tentam reconquistá-los. Mas sua calma cria uma espécie de gravidade. Isso os atrai, não porque você está perseguindo, mas porque você está fazendo o oposto. Você se removeu completamente do palco emocional deles e, ao fazer isso, os deixou curiosos sobre a sua história novamente. É como fechar um livro no meio do capítulo e se recusar a emprestá-lo. Eles achavam que conheciam o enredo, achavam que podiam prever o seu próximo passo, mas agora não sabem mais nada. Sem novidades, sem spoilers, só silêncio. E os humanos, meus amigos, odeiam uma história inacabada. Eles querem voltar, não porque de repente merecem, mas porque não suportam ficar de fora. E aí está a beleza. Você não está mais tentando provar seu valor para eles. Você está provando para si mesmo. Todos os dias, você passa sem persegui-los. Você está reforçando que sua paz é mais importante do que a atenção deles. Você está mostrando que não tem medo do espaço vazio que eles deixaram para trás. E acredite,
Isso os incomoda mais do que qualquer briga ou confissão jamais poderia. Eles vão começar a contar pequenas mentiras para si mesmos para lidar com isso. Talvez estejam ocupados. Talvez estejam apenas mantendo as coisas em segredo. Mas, no fundo, eles sabem a verdade. Eles não fazem mais parte do seu dia a dia. E esse pensamento dói. Isso os força a ver a possibilidade de que sua história vai continuar sem eles. E talvez, apenas talvez, seja uma história melhor. Então, mantenha sua posição. Continue vivendo. Mantenha sua paz. Mantenha sua vida para você mesmo, porque quanto menos eles veem, mais eles imaginam. E quando eles começam a imaginar, eles começam a sentir saudade. Escreva isso nos comentários. Minha paz fala mais alto. Que isso seja sua declaração de que o silêncio não é vazio, é poder. Número 8. O retorno que eles vão tentar fazer. É sempre a mesma coisa, meus amigos. No começo, eles vão se manter firmes, convencidos de que podem durar mais que você. Vão dizer a si mesmos que não precisam entrar em contato, que você acabará quebrando o silêncio. Mas, à medida que os dias se transformam em semanas e as semanas em meses, o peso desse silêncio se torna mais pesado do que eles podem suportar. O que antes era seu conforto, saber que você sempre seria a pessoa que preencheria a lacuna, agora se tornou seu tormento. Eventualmente, eles cedem. Isso não acontece com fogos de artifício ou grandes gestos. É sutil, cauteloso, quase hesitante. É um pequeno "E aí, tudo bem?" enviado em um horário estranho. É um like em uma foto antiga que eles rolaram demais e encontraram por acaso. É eles espreitando, procurando o caminho mais seguro de volta para um espaço que antes consideravam garantido. Por quê? Porque sua contenção se tornou a obsessão deles, a coisa que eles achavam que os tornava poderosos. A capacidade de ignorar você saiu pela culatra. Sua falta de perseguição os forçou a ficar com seus próprios pensamentos. E seus pensamentos não têm sido gentis com eles. As perguntas, a curiosidade, a inveja, o arrependimento. Tudo isso se acumulou como água, pressionando uma barragem. E agora a barragem tem que se romper. Carl Jung disse uma vez: "Você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer." E aqui está você. Você não disse apenas que seguiria em frente. Você viveu isso. Você não disse apenas que não precisava deles. Você provou isso não perseguindo, não implorando, não desistindo quando o silêncio parecia pesado. Essa prova é o que os traz de volta, não porque eles estão prontos para admitir que estavam errados, mas porque eles não suportam mais a ideia de não fazer parte da sua vida. Aqui está a parte mais importante. Quando eles voltarem, mantenham a postura. Não se apressem em preencher o silêncio com validação. Não apaguem as lições que eles aprenderam na sua ausência. Deixem que eles sintam todo o peso do que foi preciso para digitar aquela mensagem, para engolir aquele orgulho. Porque o poder não está em fazê-los voltar, está em decidir o que vocês vão fazer. Quando eles voltarem, e a verdade é que eles vão voltar, meus amigos. Talvez não amanhã, talvez não na próxima semana, mas em algum momento a atração será forte demais para resistir. Essa é a natureza do silêncio. Ele não desaparece no fundo, ele ecoa. E os ecos sempre encontram o caminho de volta à fonte. Então, quando isso acontecer, quando aquela notificação aparecer e for eles, quero que você se lembre deste momento. Lembre-se de como foi difícil não entrar em contato. Lembre-se de como suas mãos coçavam para quebrar o silêncio. Lembre-se de que cada segundo que você manteve a paz foi um tijolo na parede do seu respeito próprio. Essa parede foi o que os trouxe de volta. Não é um jogo, não é manipulação, mas a tua recusa em se contentar com menos do que ser valorizado. E então, meus amigos, aqui está a verdade. O silêncio não é fraqueza, é estratégia.
Cada momento em que mantiveste a tua posição, estiveste reescrevendo a história a teu favor. Mostraste o teu valor sem dizer uma única palavra. Isso não é apenas força, é mestria. Então, continua mantendo a paz, porque as pessoas certas sempre encontrarão o caminho de volta. Agora, se esta mensagem tocou-te, clica no botão curtir. Inscreve-te para receber mais sabedoria poderosa e estoica. E partilha isto com alguém que precisa ouvir hoje. Fica comigo. A tua história não acabou e os melhores capítulos ainda estão por vir.